Tudo certo, pessoal? Sou o professor Thiago Proença, coordenador técnico da BPRO, e o que eu vou falar para vocês agora é de mais um padrão de movimento que nós utilizamos com a Medicine Ball. Lembrando que a Medicine Ball é uma ferramenta que a gente já usa há muito tempo, que a gente tem que tomar cuidado às vezes com os alunos, porque nem todo mundo tem habilidade, nem todo mundo gosta de usar essa ferramenta. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para saber que momento introduzir e se introduzir esse padrão. Então, é importante deixar bem claro, e vocês que já conhecem o sistema da BPRO, que existe sim uma organização. Esse sistema ele é feito de uma forma que eu possa, como professor, seguir uma ordem, porém, a sensibilidade do professor, o feeling do professor é mais importante que qualquer coisa. Então, se eu acho que não devo colocar, eu não coloco. O padrão que a gente vai falar agora, então, é Medicine Ball anti-movimento lombar. A gente começa com o exercício, lembra da parede, a parede tem que ser uma parede sólida onde eu vou arremessar uma bola. Então, numa posição onde eu tenho o posicionamento, o ângulo do meu braço, ok? Em relação ao meu tronco, é o mesmo como se fosse uma flexão. Então, essa bola é arremessada na parede. Então, eu tenho este ângulo de 90 graus, eu arremesso a bola. E as fases vocês vão entender, por causa das bases. Base ajoelhada, base ajoelhada com quadril, auxílio do meu quadril para arremessar a bola na parede. Depois eu fico em pé e eu posso continuar arremessando a bola em pé. Ou como a gente faz, a gente já começa a trabalhar overhead, acima da cabeça com a bola, mas mantendo toda aquela organização e todas as funções articulares, principalmente do meu centro do corpo. Então, se eu penso no meu abdômen, eu tenho que travar, o meu glúteo eu tenho que travar e fazer um movimento com a Medicine Ball. Lembrem também que a gente não está preocupado com a carga, a gente está preocupado com quanto de potência eu consigo jogar, conduzir a minha bola até a parede, qual a potência que eu uso ela, ok? Independente do peso. Só que se ela é muito leve, eu não consigo gerar potência, eu uso muito mais velocidade para fazer isso, porque ela é leve. E se eu lembrar lá da fórmula da potência, pensar em força vezes velocidade, eu preciso ser veloz com uma carga. E essa carga tem que ser compatível com a minha força. Então, eu tenho que ter as ferramentas da Medicine Ball compatível com os meus alunos, a força dos meus alunos. Até porque a gente está usando também isso na parte metabólica. Então, é um momento que eu tenho que acelerar um pouco o meu movimento, certo? E é óbvio que vocês têm que ter a capacidade de introduzir, de tirar, de modificar o exercício conforme a realidade de vocês. Isso é o que tem que ficar mais claro em todos os padrões, tanto de aquecimento, de força e condicionamento, para vocês que estão utilizando o sistema ou que estão começando a tentar entender um pouquinho mais dele. Pessoal, o outro padrão que a gente utiliza de Medicine Ball nos treinos metabólicos é o que a gente chama de Medicine Ball anti-movimento lombar. É óbvio, e aqui que vocês têm que entender algumas coisas, quando a gente vai pensar em um nome, uma nomenclatura para cada padrão, às vezes a gente tem que raciocinar um pouco. Se vocês pensarem no que a gente vai mostrar aqui para vocês, tem vários movimentos da lombar que não podem acontecer. Então, para a gente não deixar específico o nome como é no outro do anti-rotação, que ele é muito claro por causa desse não movimento, eu não quero esse movimento, aqui pode acontecer outros movimentos, então a gente chamou de anti-movimento lombar, que é num todo, nos 3 planos. Então, o primeiro movimento que a gente quer, que é o primeiro, que a gente usa na primeira fase, que seria Medicine Ball peito. E aí o Diego vai começar ajoelhado. O que eu quero aqui? Posição inicial. A posição inicial do Diego é como se ele tivesse, deixa eu só pegar a bola, uma posição de flexão, de apoio. É isso. Então, os cotovelos estão num ângulo, onde a gente já viu isso no empurrar horizontal, nessa posição, e aonde ele vai, como se ele fosse fazer um apoio, um push-up, certo? Com a Medicine Ball, ele vai fazer a mesma coisa. A posição é a mesma dos cotovelos, ombros, estabilidade, abdômen e glúteo. Então, dessa posição, ele vai jogar a bola lá na parede. Eu não vou pedir para ele jogar forte, só joga, Diego. A bola volta para ele. Simples. De novo. Simples. Vocês podem ver que ele arremessa a bola, estende o cotovelo e depois pega a bola de novo. Vai lá, Diego. Certo? O que a gente busca aqui agora é potência. Vai lá. Mais força.
Aí, já deu para perceber que a bola bate e volta com mais força, ação e reação, aquilo que a gente vem conversando lá no outro padrão. Vamos lá, tecnicamente falando, o que eu busco é uma estabilização geral, abdômen e glúteo, cintura escapular. Faz só o movimento como se fosse perder, não precisa arremessar a bola, como se fosse perder. Isso, eu não quero isso. Eu não quero, quando ele arremessa a bola, ele vá para frente, que ele faça isso, que é uma tendência, porque eu estou jogando a bola à frente. Faz como se fosse para frente, Diego. Não, ele não pode desequilibrar. E ele também, quando arremessa, ele não pode entrar em hiperextensão lombar. Ele não vai fazer isso. O que a gente busca é uma estabilização total. Então ele arremessa a bola e se mantém. Simples. Fase 2, ele vai iniciar um pouco diferente, a posição é um pouco diferente, ele vai ter um auxílio do quadril agora para gerar essa força, essa potência que eu necessito de membros inferiores, só que através também do quadril. Ele vai ter uma extensão de quadril. Vai lá, Diego. Tem duas formas de iniciar aqui. A primeira, sentando nos calcanhares. Então, ao mesmo tempo que ele estende o quadril, ele arremessa a bola. Vai lá. Isso, agora potência. Potência. Aí relaxa. Então, ele faz a extensão do quadril, pum, e arremessa a bola. Estende o quadril, pum, arremessa a bola. Essa é a ideia nesse padrão. Outra forma de iniciar o movimento é, ele não senta mais no calcanhar, ele mantém o tronco inclinado à frente, e pode ver que tem uma flexão do quadril dele, e daqui ele estende o quadril e arremessa a bola. De novo. Mais uma. Aí, relaxa. Dessa posição, ele senta no quadril, no calcanhar e arremessa, ou mais inclinado e arremessa. É diferente. Alguns alunos se adaptam mais de uma forma, outros de outra forma. E a gente tem que achar qual é a melhor alternativa para cada um. Lembrando que o objetivo é o mesmo. Se eu começo de um jeito ou começo do outro, o objetivo é manutenção na posição final, essa, que eu não tenho hiperextensão, eu não tenho flexão, eu não tenho desequilíbrio, eu tenho que estar firme.